Olá, meus amigos, muito obrigado pela presença de todos os senhores no meu canal. Peço por gentileza que os senhores compartilhem esse vídeo e se inscrevam aqui no canal. Minha gente, é o seguinte, para o Brasil realmente prosperar, tem sim que fazer uma limpeza geral, né? Procuradoria Geral da República. Esse vídeo, minha gente, é para mostrar para vocês que realmente não se pode confiar em absolutamente ninguém. Quando eu falo em ninguém, é ninguém mesmo. Tá? Não é só porque às vezes eu apoio uma pessoa, quer dizer que eu confio 100% nela, não é. Certo? Minha gente, quem me conhece, quem acompanha meu canal pelo menos há mais de 6 meses, sabe de forma clara a minha indignação, o meu repúdio contra a Raquel Dodge. Não é mesmo? Raquel Dodge. Ah, mas por que Raquel Dodge? Ela faz trabalhos incríveis, ela tem ajudado o combate à corrupção. Tem certeza? Hein? Tem certeza mesmo? Gente, a Raquel Dodge entrou em setembro de 2017, é isso mesmo, acho que foi dia 18 de setembro de 2017. Foi Michel Temer que colocou ela lá. Michel Temer. O mandato de uma Procuradoria-Geral da República, de um Procurador-Geral da República, é de 2 anos. Esse ano, Raquel Dodge, você vai cair. Esse ano você vai sair. Porque, é claro, é nítido, a própria Polícia Federal tem reclamado muito da demora da Raquel Dodge. A Raquel Dodge senta em cima do inquérito e esquece. Ela simplesmente esquece. Deixa lá. Foda-se. É isso que acontece. Minha gente, só para mostrar para você, olha só o que tem acontecido. É só alguns exemplos para você ter uma ideia de como essa mulher tem atrapalhado a justiça. Olha só. Raquel Dodge arquiva inquérito contra Aécio Neves por falta de provas. É isso mesmo. O inquérito foi o seguinte: a Procuradoria-Geral da República, Raquel Dodge, arquivou o inquérito no qual o senador Aécio Neves, do PSDB, candidato a deputado federal nas eleições do ano passado, 2018, era investigado por supostamente enviar registros bancários falsos à CPMI dos Correios em 2005 e 2006. Raquel Dodge alega que não há provas para manter investigação, né? Agora tem um detalhe, minha gente. Um outro inquérito aqui que é sobre uma outra investigação que é na Operação Ross, um desdobramento da Patmos deflagrado pela Polícia Federal em maio de 2017. Os valores investigados que teriam sido utilizados também para a obtenção de apoio político ultrapassa 100 milhões de reais. E adivinha só, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ela já tinha conhecimento do pedido da Polícia Federal para abrir uma investigação contra o senador Aécio Neves antes das eleições do ano passado, antes do primeiro turno das eleições. E mesmo assim, ela ignorou, porque esperou o senador Aécio Neves ganhar a eleição para deputado federal. Porque o próprio Aécio Neves sabia que o cerco estava fechando e ele não concorreu para senador, porque ele sabia que não ia ganhar, esse vagabundo, cheirador aí. Aí, o que aconteceu? A Raquel Dodge deu um tempinho para ele. Ah, não, eu tô ciente. A Polícia Federal tá lá, não sei o quê. Não, tudo bem. Esquece. Deixou esse canalha se eleger a deputado federal, né, Raquel Dodge? Aí um outro negócio aqui é o seguinte, ó. A empresa do Eunício de Oliveira, né, Eunício de Oliveira, você perdeu o foro privilegiado, Eunício de Oliveira. Estão de olho em você, viu? A empresa de Eunício de Oliveira obteve contratos de 1 bilhão com a Petrobras, tá? É umas coisinhas meio ilícitas aqui, mas é só tô dando em destaque para você para dizer que nós não esquecemos. Mas o que é interessante aqui? O que é interessante para mostrar para você, minha gente? Existe aqui um inquérito sobre o Eunício de Oliveira, não é sobre aquele lá de 1 bilhão de reais da Odebrecht. Já é outra coisa, já é outra mutreta já. Que tem um inquérito aqui sobre o Eunício de Oliveira e adivinha só, está há um ano engavetado na mesinha da Raquel Dodge. A Raquel Dodge nem mexe naquilo lá. Entendeu como é que é? O inquérito sobre Eunício de Oliveira está há um ano na PGR. Olha só, a Polícia Federal espera para fazer apurações complementares. A Polícia Federal depende desses inúteis da Procuradoria-Geral da República para trabalhar. Muitos dos casos. Aí a Raquel Dodge pega lá o bagulho e senta em cima das provas e esquece. Você entendeu como é que funciona? Olha só que interessante aqui, minha gente. Se depender do ritmo das investigações da Polícia Federal,
falei errado. Se depender do ritmo das investigações da Procuradoria-Geral da República, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, um dos investigados na Operação Lava Jato, deverá passar pelas eleições de outubro sem maiores problemas. Ela esperou, da mesma forma que o senador Aécio Neves, ela esperou. Entendeu? O Eunício Oliveira se candidatar, tentar a reeleição para senador, por quê? Porque com certeza, entendeu? A bancada ia tentar colocar esse canalha aqui, entendeu? Como presidente do Senado. Mas como ele não se elegeu, aí ficaram com o Renan Calheiros, mas mesmo assim não deu certo, né, petezada vagabunda? Aí aconteceu, Raquel Dodge esperou o Eunício Oliveira tentar uma reeleição para senador. Ele não ganhou. Né? E estamos esperando, né? Será que a Raquel Dodge vai denunciar agora o Eunício Oliveira? Será que agora vai dar certo, hein? Porque olha só que interessante, num dos depoimentos da delação, Melo disse que repassou 30 milhões para políticos do MDB, né? Em transações intermediadas pelo lobista Milton Lira. Uma parte do dinheiro, 5 milhões, teriam sido direcionada para Eunício de Oliveira, hein? Durante a campanha de 2014, quando ele disputou sem sucesso o governo do Ceará. Minha gente, olha só que interessante aqui. Enquanto o Eunício Oliveira era senador, certo? A PGR, a Raquel Dodge, fazia um trabalho no combate à corrupção. A Raquel Dodge estava trabalhando para combater a corrupção, né? Então, combate à corrupção é destaque em relatório entregue. Presta atenção nisso aqui. Combate à corrupção é destaque em relatório entregue por PGR, pela Procuradoria-Geral da República, pela Raquel Dodge, ao Senado. Olha aqui, tem uma fotinha aqui, não dá pra, vou mostrar para vocês, uma fotinha da Raquel Dodge entregando a pastinha aqui, ó, das provas, dos inquéritos, dos relatórios, de como que está sendo feitas as investigações pro próprio Eunício de Oliveira. Ai, puta que pariu, né, minha gente? Olha só que interessante, um outro coisa para mostrar para vocês como a Lava Jato, como tudo está declinando com a Raquel Dodge na PGR. Olha só que interessante, Raquel Dodge pede suspensão do inquérito que decide não denunciar Temer ao STF. Mas o que é isso aqui? O presidente é alvo do inquérito que apura supostos repasses ilegais da Odebrecht ao MDB em 2014. Olha só que interessante. A procuradora diz que Temer só pode responder por crimes cometidos no mandato. Entendeu? Então, se foi outro mandato lá de outra coisa, que se ele estava envolvido com outra coisa que não faz parte do seu mandato como presidente, como vice agora, no caso, o presidente depois do impeachment da Dilma, ele não pode responder, porque ele só pode responder por coisas ali, por crimes cometidos no mandato. Olha só que argumentação boa, Raquel Dodge. Muito bom. E olha só que interessante. Ah, mas por que a Dodge, então, ela denunciou Michel Temer na corrupção e lavagem do dinheiro no caso dos portos? Por que ela denunciou, então? É porque a Polícia Federal já tinha indícios comprovando isso. Porque a Polícia Federal fez um bom trabalho e mostrou as provas para o STF, olha só. Em outubro, a Polícia Federal informou ao STF ter encontrado indícios de Temer e mais 10 pessoas integraram um suposto esquema para favorecer empresas com a edição de um decreto. Foi só por causa disso que a Raquel Dodge denunciou. É a mesma coisa que aquela pessoa assim, então aconteceu isso, então eu vou denunciar. Aí ela se coloca no lugar da pessoa que está denunciando, tá entendendo? Ela só está fazendo isso porque ela foi colocada contra a parede, ela só está fazendo isso porque não tinha como fugir. Então, se ela se omitir, pô, você tá cúmplice desse cara. Por que você não vai denunciar ele? Só porque foi ele que te nomeou Procuradora-Geral da República? Aí ela não tem como correr. Porque a Polícia Federal já tinha informações, já tinham dados ali comprovando esse envolvimento do Michel Temer. Aí ela fala, pô, então não tem jeito, né, cara? Putz, não tem jeito. Então, vou denunciar esse cara. É desse jeito, né, Raquel? Aí olha só que interessante aqui. O Guilherme Amado aqui, de um site, vou deixar para vocês... Ele fez um balanço dos 500 dias da Raquel Dodge e o enterro da Lava Jato. Eu vou deixar um link aqui para vocês ir lá e acessar. Eu não tenho como ler, não tenho como falar para vocês tudo que está aqui, porque o vídeo ia demorar 30 minutos, certo? E você não tem tempo para assistir 30 minutos de vídeo. Mas, galera, aqui mostra com exatidão todas
Meu Deus, é um atraso essa mulher na Procuradoria-Geral da República. É um atraso, mostra aqui como a Lava Jato declinou. Como, olha só, uma coisa interessante que eu vou citar para vocês é o seguinte. Em Curitiba, a principal mágoa da equipe que faz a cooperação internacional dos policiais, dos agentes da Polícia Federal é o seguinte. Primeiro, DOGE não autoriza viagens para a Suíça, porque ela só tinha essa cooperação internacional da Suíça com o Brasil, etc., para investigar lá as contas na Suíça, do nosso dinheiro que estava sendo desviado para lá, certo? Da Petrobras, etc. e tal, das mutretas desses corruptos vagabundos, né? Então, a DOGE não autorizou a viagem para a Suíça dos agentes, alegando a necessidade de ela embarcar antes. Ou seja, a Raquel Dodge queria ir antes para a Suíça, sei lá por que fazer o que lá antes, né? Talvez para preparar o terreno, não sei. Então, ela queria viajar antes para a Suíça. Não, os agentes da Polícia Federal não podem viajar antes de mim. Eu tenho que ir lá primeiro. Eu tenho que ir primeiro. Mas olha só que interessante. Mas só que depois da procuradora de fazer isso, né? Ela nunca viajou. Ou seja, somente meses depois, quando os suíços toparam ir para Brasília, que a colaboração voltou a andar. Então, assim, ela não foi. Vocês não podem ir porque eu vou primeiro. Então, ela não foi e não deixou ninguém ir. Ela atrasou as investigações. A cooperação internacional, ela atrasou de propósito. Só que depois, a colaboração internacional só começou a voltar a andar porque os próprios suíços vieram para o Brasil. Você entendeu a bagaça? Se não fossem os suíços vierem para o Brasil fazer essa colaboração entre a Polícia Federal, entre o governo suíço, para informar o Brasil das mutretas que estavam sendo enviados do nosso dinheiro para lá, isso nunca mais iria para frente, porque a Raquel Dodge deixou o trem congelado. Não, vocês não podem agir, vocês não podem agir porque eu vou agir primeiro. Mas ela nunca age, ela senta em cima do bagulho e deixa quieto. Você entende como é que funciona? É isso aí, minha gente. Então, sem falar, né, para fechar com chave de ouro, né, que a Raquel Dodge, ela entrou com uma ação no STF contra o voto impresso em 2018, lembra? Hein? Você lembra disso? Minha gente, está mais do que claro que essa mulher é um atraso para a democracia, é um atraso para a justiça, é um atraso, sim, para o Brasil. E você, Raquel Dodge, você vai cair. Não adianta agora você ir lá para Brumadinho, chorar, não sei o quê, trazer publicidade para cima de você, porque você vai cair. O Brasil está acordando e você não engana ninguém. Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Até mais.